Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que têm divulgado o canal. Assim, também eu agradeço a todos que têm contribuído com o Apoia-se do Cláudio Campos. Peço que continue contribuindo. Quem não contribuiu, contribua, por favor. Todo mundo sabe que tem um propósito em cima disso. O Cláudio Campos já explicou a situação. O dinheiro não é para o Cláudio Campos, não é para mim, tá? Tem um propósito em cima disso. Então eu peço para quem não contribuiu, contribua. E aqueles que contribuíram, eu agradeço de coração mesmo, tá? Peço para que todos deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, apertem no sininho. E, enfim, eu não gosto de fazer vídeos com esse tema. Meu canal não é um canal sensacionalista. Eu detesto sensacionalismo. Eu tento acabar com esse sensacionalismo profético, no qual muitas pessoas se utilizam do livro do Apocalipse para tentar colocar medo nas pessoas e tirar algum proveito em cima disso. O meu canal, tanto o meu canal quanto o meu blog, foram elaborados em cima disso, tentando acabar com esse sensacionalismo, que eu acho ridículo e repugnante. Mas, enfim, hoje eu achei, achei por bem falar a respeito do que aconteceu lá na Catedral em Campinas, né? Um homem matou 4 pessoas durante a missa. É lamentável. Não porque foram católicos exatamente. É lamentável, tá? É lamentável a morte de qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão, assim como do cachorrinho lá no supermercado, que foi morto, né? O cachorro de uma forma repugnante também. Tudo é lamentável, mas eu estou expondo aqui o que aconteceu, né? O homem entrou na missa, matou 4 pessoas. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo em respeito, né, à família das vítimas. A vítima aqui, né, não foi o homem, né, que se suicidou, né? As vítimas foram aquelas pessoas que estavam na igreja, tá ok? Aqui no site da Globo, como sempre, tratando ali o homem que cometeu esse atentado como apenas um suspeito. Ele não é suspeito, tá? Ele se suicidou, por sinal ele não é um suspeito, ele cometeu o ato, tá ali provado o que ele fez, então não tem nada de suspeito. Ninguém sabe qual foi o motivo, mas enfim. Mas por que eu estou fazendo este vídeo? Primeiramente pedindo orações, tá? Pedindo a sua oração para as famílias, tanto, né, daquelas pessoas que morreram, como para as pessoas também que estavam ali no local. Isso é um trauma, minha gente, um trauma muito grande, tá? E como eu falei, não estou fazendo esse vídeo apenas porque foi dentro da igreja e porque são católicos. É lamentável a morte de qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão brasileiro. Aqui não tem nada a ver com a campanha do desarmamento, viu? Porque todo mundo sabe que esse bandido aqui, ou sei lá se eu posso chamar desta maneira, ainda ninguém sabe qual foi o motivo, mas todo mundo sabe que o assassino não estava em posse de uma arma legalizada, né? Então, enfim, para um bandido, né, ou um traficante, um assassino, a campanha do desarmamento é irrelevante. Ele vai ter a sua arma de qualquer maneira, tá? Então aqui, antes que comecem aquele discurso moralista de que, olha, a campanha do desarmamento, aí ó, o que acontece, que não sei o que, tá? Com o armamento ou desarmamento, esse cidadão aqui que cometeu esse ato, ninguém sabe o motivo ainda, teria sua arma do mesmo jeito. A arma não era legalizada, tá? Mas, enfim, lamentando a morte dessas 4 pessoas e lamentando a morte de qualquer brasileiro, seja ele católico, evangélico, seja ele espírita, seja ele judeu, ateu, qualquer brasileiro, lamentando a morte. Choca saber que foi dentro de uma igreja, porque realmente antes, pelo menos, as igrejas eram respeitadas. Até na guerra, tá?
até na guerra, as igrejas acabavam, né, sendo um local de refúgio. E hoje não mais. Ninguém respeita. Nem a igreja mais, infelizmente. O que eu quero expor aqui. O meu amigo Roberto Sabino, no último debate, ele perguntou assim, se o Apocalipse aconteceu, né, como eu digo e provo, se o Apocalipse aconteceu, por que a gente tem esse livro ainda? Por que ler o livro do Apocalipse? O meu amigo César, da revista cristã A Última Chamada, o meu amigo César, que eu estou esperando ele aqui para entrevista, tá? Realmente a gente tinha marcado essa entrevista para o dia de amanhã, né, na quarta-feira, mas ele teve algum problema, não vai ter como fazer essa entrevista. Um dia ele copiou algo que eu escrevi, achei muito interessante porque eu peguei e joguei fora e ele deixou guardado. Eu escrevi mais ou menos assim: o livro do Apocalipse, ele foi profecia para aquela geração, histórico para a nossa geração, tá? E é um livro de esperança para todos os cristãos. Eu escrevi mais ou menos assim. Um dia eu vou pegar exatamente o que eu escrevi porque eu achei muito interessante, eu não me lembrava e o meu amigo César guardou aquilo que eu escrevi, ele colocou em um dos artigos dele. O que acontece? O livro do Apocalipse é exatamente isso. É um livro de esperança para todos os cristãos. Todos os cristãos. Isso que aconteceu lá na Catedral em Campinas, isso aqui hoje é absurdo. Na época dos apóstolos, isso aqui era normal. Entrar nas igrejas, nas casas, né, de cristãos e cometer esse tipo de assassinato, este ato repugnante, na época era normal. Daí saiu o termo mártires, né? Os mártires, os que morriam como testemunha de Cristo. Isso era normal naquela época. Isso aqui é um absurdo hoje, assim. A gente não consegue entender como alguém tem uma motivação para cometer um ato desses. Mas na época não. Principalmente na perseguição de Nero, Domitiano, Adriano, se eu não estou enganado, Adriano, Diocleciano, entre outros imperadores, a perseguição de Herodes Agripa I, né? A perseguição de Herodes Agripa II, que começou uma perseguição também aos cristãos. Então, enfim, na época isso era normal. Os cristãos morriam por defender, né, por defenderem a sua fé, na defesa do cristianismo. E aí, isso é o livro do Apocalipse, por isso que esse livro está na Bíblia Sagrada. É um livro de conforto, é um livro de esperança, mostrando o que aqueles cristãos passaram no primeiro século. Eles morreram como testemunhas de Cristo, foram martirizados, tá? Tendo a certeza que eles teriam uma recompensa. E qual era essa recompensa? A ressurreição dos mortos. Por isso que lá no final do livro do Apocalipse, aí se mostra assim, né, aquele retorno de Cristo, onde ele vem buscar os seus. E mostra o que? A ressurreição dos mortos. Por isso que o Apocalipse está ali. Um amigo meu, né, o Antônio Caia Farsa, se eu não estou enganado, ele escutou de um padre que o Apocalipse ocorre todos os dias da nossa vida. Todos os dias ocorre o Apocalipse na nossa vida. Todos os dias somos perseguidos. Todos os dias morrem cristãos, né? Principalmente lá no Oriente Médio, aquela coisa do islamismo. Então, enfim, o Apocalipse ocorre todos os dias na nossa vida. Por isso que o livro está ali. Aí o meu amigo Roberto Sabino, ele fez uma pergunta assim, eu acho que realmente ele não pensou quando ele fez essa pergunta. Se não tem nada para acontecer, por que esse livro então está ali na Bíblia Sagrada? Por que nós temos que ler este livro? Exatamente por causa disso, Roberto. Por causa disso, você que é protestante, você que é católico e acredita nas mentiras do Apocalipse protestante, é exatamente por causa disso. Tá? Ali
nós conseguimos entender o que é realmente ser um cristão. Ali nós conseguimos entender quem são os mártires, o que é uma perseguição. Aquele livro é um livro de exemplo, né? Nós temos como exemplo aqueles cristãos do primeiro século que passaram sim pela grande tribulação. O que foi a grande tribulação? A primeira tem início na perseguição de Herodes, no qual o imperador Caio Calígula deu aval para Herodes perseguir os cristãos. Depois os cristãos foram expulsos, né, e se exilaram de Jerusalém e partiram pregar sim o evangelho, né, pelo mundo. E a maioria dos cristãos saíram de Jerusalém. E aí começou uma outra perseguição, perseguição de Nero. A perseguição em que Nero começou a colocar a culpa nos cristãos de tudo que acontecia contra o Império Romano. Então teve uma perseguição tremenda, quase uma carnificina apostólica. Tá? Depois dessa perseguição, estoura em Jerusalém uma guerra civil. E os cristãos eles perceberam sinais. Jesus Cristo, né, pregou a respeito disso. Eles perceberam os sinais e fugiram de Jerusalém. Quando eles viram a perseguição de Herodes e depois aquela guerra civil dentro de Jerusalém, eles já sabiam, olha, alguma coisa vai acontecer. Jesus Cristo pregou sobre isso. São Tiago, em sua carta, São Tiago, ele diz que o juiz está à porta. E Jesus Cristo fala em Mateus 24, quando, né, acontecer tudo isso, eu estarei à porta. E Tiago diz, ó, o juiz está à porta, porque ele estava vendo, e logo depois Tiago, o menor, né, Tiago menor, ele também é martirizado lá no templo de Jerusalém, tem o seu sangue derramado, profanando um pouco mais assim o templo de Jerusalém. Depois da guerra civil, tem o que? A destruição do templo e da cidade, assim como Jesus Cristo pregou, a destruição do templo e da cidade. E então acaba ali, naquele momento, como eu sempre disse, a religião judaica. Termina ali a religião judaica. Tá? Há relatos de que o fogo na cidade era tão grande que, assim, de longe você via a fumaça do fogo, daquele inferno ali. Era um inferno, aquele fogo que consumiu a cidade de Jerusalém. De longe, as pessoas conseguiam ver, né, o incêndio na cidade. E aí cai a Babilônia. Eu vou fazer um vídeo, eu e o Robson, na verdade o Robson e eu, nós iremos fazer um vídeo a respeito do judaísmo babilônico. Por que Jerusalém era considerada a Babilônia? Porque a religião naquele momento provinha da Babilônia. Né? Nós iremos fazer este vídeo, se eu não estou enganado, na quinta-feira, se tudo der certo. Tá? Nós iremos fazer este vídeo a respeito do judaísmo babilônico. Depois que acabou ali o fim da cidade, da grande Babilônia, ocorre mais uma perseguição contra os cristãos, que é a perseguição de Domiciano. Todo mundo imaginou que era Nero, na verdade. Quando Domiciano assume o poder, as pessoas acreditaram, naquele momento, que era o retorno de Nero. E isso está narrado, isso tem, nós temos documentos da época dizendo isso. Eles acreditavam mesmo que Nero não tinha morrido ou tinha ressurgido dos mortos. E assim começou mais uma perseguição cristã, que é narrado lá no Apocalipse, no capítulo 19. Então, meus irmãos, esse é o motivo do livro do Apocalipse estar dentro do cânon bíblico. É um livro de esperança, exemplo. Tá? Ali mostra que o que nós passamos hoje, tá, é o mínimo do que aqueles apóstolos passaram. Naquela época, como eu falei, era comum. Tanto que lá no segundo, terceiro século, a perseguição era tanta
que os cristãos se escondiam dentro, né, dentro ali das catacumbas de Roma, e ali eles faziam a missa, né, a Eucaristia. Eles se comungavam ali dentro, porque eles se escondiam. Foi o tempo ali da igreja escondida, né? E depois do Edito de Milão, a igreja realmente pôde sair do esconderijo dela. E isso é um tema também para um vídeo aí de quase 1 hora, né? Mas, enfim. Então o livro do Apocalipse é isso, gente. É um livro de esperança para todos os cristãos. É um livro de exemplo. Aqueles cristãos que passaram por aquilo, naquele momento, deixaram o Apocalipse ali como exemplo para todos os cristãos, até sim a ressurreição dos mortos. Por quê? O livro traz exatamente isso. O que aqueles cristãos passaram e a recompensa. A recompensa é o quê? A ressurreição dos mortos. Tá? E o que aconteceu lá na Catedral em Campinas? É um exemplo de cristãos que morreram, né, e ali defendendo a sua fé, assim como aqueles cristãos lá do primeiro século. O motivo é diferente, a situação também é diferente, lógico, mas são mártires também, são mártires ali, tá? E esses cristãos, eu tenho total certeza que estarão ali na ressurreição dos mortos, junto daqueles que participaram da grande tribulação no primeiro século. Eu só fiz esse vídeo, eu não gosto de fazer, né, vídeos a respeito disso. Em respeito à família, às vítimas, acho repugnante ficar fazendo sensacionalismo. Mas eu fiz exatamente porque semana passada o meu amigo Roberto fez essa pergunta. Por que nós temos o livro do Apocalipse dentro do cânon bíblico? Por que nós lemos o livro do Apocalipse? E se tudo já aconteceu? Tá aí a sua resposta. Pronto, tá aí. A resposta é essa. É um livro que nos dá esperança para a ressurreição dos mortos. Tá ok? Eu agradeço a todos que divulgam o meu canal, assim como Inquisição Online, o canal do Cláudio Campos, Universo Online, Observatório Católico e tantos outros canais católicos aqui no mundo virtual. Agradeço a todos. Novamente eu peço o seu like, se inscrevam no canal, apertem o sininho, tá? E contribuam, né, com o apoio-se do Cláudio Campos. Paz e bem a todos. Amém.